verdade, de todas as medições que já foram feitas pela Transparência Internacional, e elas começaram em 96, esse é o principal índice produzido pela Transparência Internacional, essa é a pior edição em relação à posição do Brasil. O Brasil nunca teve uma posição tão ruim em todas essas medições feitas nesses anos todos. O Brasil caiu, em relação ao ano anterior, 17 posições. Agora, é importante ter um destaque imediato em relação a isso. Nós estamos falando de um índice de percepção da corrupção. Não existe uma medição objetiva do volume de corrupção, até porque é impossível, né? Nós estamos falando de uma verificação subjetiva de como alguns especialistas, que são fontes da Transparência Internacional, percebem o volume de corrupção que existe no Brasil, como é que isso acontece e qual foi a base, qual foi o universo de dados que foi examinado. O que aconteceu no ano de 2017. E o que aconteceu em 2017? A Lava Jato continuou trabalhando, continuou investigando, continuou processando, as penas continuaram sendo produzidas nos processos, ou seja, a Lava Jato continuou sendo um fator gerador de percepção da corrupção. E isso é positivo, porque se você tem os casos, os escândalos revelados, por exemplo, pela imprensa, mas você não tem as instituições da justiça investigando, processando e punindo, é ainda pior, né? Então, de um lado, você tem um fator gerador de percepção, que é o trabalho efetivo da Lava Jato. Mas, por outro lado, você não tem efetivamente fatos, você não tem situações determinantes à mudança de rumos no país em relação ao combate à corrupção. O que aconteceu no Brasil em 2017 no sentido de termos uma contenção da corrupção? Nada. Muito pelo contrário, nós tivemos um movimento nítido por parte dos detentores do poder para que houvesse impunidade. E houve várias situações nesse sentido. Por exemplo, eu destaco o debate sobre a reforma política. Houve uma discussão ao longo do ano passado a respeito disso e havia uma série de proposições para que houvesse uma modernização nas regras do jogo, para que houvesse condições melhores para o eleitor poder renovar, se quiser. É uma decisão que cabe ao eleitor. Mas o que ao final ficou na reforma política? Absolutamente nada. Falava-se em voto distrital, poderia ser no Brasil voto distrital misto, mas o que os políticos apresentaram no lugar? O distritão, que existe onde? Em Vanuatu, no Afeganistão, nos Emirados Árabes e no Kuwait. Modelos que não são utilizados em potências democráticas. O que se apresentou nessa discussão sobre a reforma política? Apresentou-se, por exemplo, Raíssa e Carol, uma ideia esdrúxula de permitir doações anônimas em campanha, o que poderia legitimar, por exemplo, dinheiro vindo da máfia russa, ou da máfia chinesa, ou do PCC, ou do Comando Vermelho, onde já se viu querer permitir dinheiro anônimo numa campanha, né? Pois esse tipo de debate ocorreu e isso não foi aprovado porque houve reação da sociedade. Queriam aprovar uma ideia absurda de proibir prisões de políticos 8 meses antes das eleições, inclusive foi chamado de emenda Lula. O que isso gera como consequência no índice de percepção da corrupção? Para quem está atento e antenado, gera uma percepção de que a corrupção continua acontecendo e ela não é contida. Quem detém o poder não emite regras, não se posiciona no sentido oposto. No final do ano, nós tivemos também o histórico decreto de indulto, o decreto Black Friday da corrupção, né, em que ali 80% das penas dos corruptos eram liquidadas num passe de mágica. Quer dizer, depois da polícia investigar, do Ministério Público processar, da Justiça condenar, com o uso de uma varinha mágica, de repente, 80% das penas não existe mais. E vem o ministro da Justiça a público dizer que aquele é um indulto
humanitário, ia ser determinante para se ter um ranking diferente, a questão do foro privilegiado, por exemplo, que começou a ser debatida, houve uma aprovação no Senado e empacou na Câmara. Este é um exemplo de virada de chave, porque esta é uma barreira que bloqueia o combate à corrupção e funciona como escudo protetor de detentores do poder que simplesmente ficam impunes. Nós tivemos, por exemplo, o caso de Romero Jucá, que prescreveu porque estava ali nos escaninhos da Justiça do Supremo Tribunal Federal. Isso é óbvio que é uma situação que não é bem resolvida. O que aconteceu com as 10 medidas contra a corrupção? Nós sabemos absolutamente nada. Elas caminham a passo de cágado, né? Isso foi objeto de um despacho no Supremo para que houvesse um caminhar em relação a isso. Elas vieram lastreadas em 3 milhões de assinaturas. E o que aconteceu? Na noite de 29 de novembro de 2016, simplesmente elas foram trucidadas na Câmara. Depois o Supremo mandou caminhar. E como é que a Câmara processou isso? Simplesmente não andou. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao final da sessão, tinha dito que democrática esta sessão. Como democrática? Democrática é o que respeita à vontade do povo, né? Então nós temos um quadro claro, Carol, de exercício do poder em benefício próprio dos exercentes do poder. Não se exerce o poder para combater a corrupção para o bem comum. Esses países que estão um pouco melhores que nós, com certeza, eles estão tendo uma maneira de lidar com as coisas melhores do que nós. Você veja, os partidos políticos é um outro exemplo de degradação total e absoluta, né? Eu vejo o caso de Aécio Neves, que nós tivemos no ano passado, o caso do senador Antônio Carlos Rodrigues. São líderes dos partidos, um é acusado de corrupção, o outro é preso por corrupção. E qual é a atitude que os próprios envolvidos tomam diante disso? Absolutamente nenhuma em relação ao partido. Eles não renunciam à presidência do partido, a executiva dos partidos não pede a renúncia. Quer dizer, os partidos políticos, eles fingem que nada está acontecendo. E o que isto contribui para este índice? Isso contribui negativamente, porque a instituição do partido político ela é fundamental para a mediação da democracia. Se o partido político é uma instituição que faz essa mediação de forma ruim, se ele funciona de forma corrupta, se ele não presta contas do dinheiro que recebe, se ele é coronelista na concessão de legendas, dando legenda para fichas sujas, ou seja, se ele é uma instituição que se degradou, toda essa somatória de fatores acaba gerando uma percepção de corrupção negativa. O índice é subjetivo, né? Agora, há outra maneira de encarar, assim, numa visão poliana, né? A sujeira está sendo toda vista, as feridas purulentas estão sendo enfrentadas e depois da tempestade virá a bonança. Assim esperamos, porque ao lado de tudo isso que nós estamos tratando aqui, nós temos clareza que é histórico. No Brasil, o tema da corrupção está angustiando os brasileiros a cada dia mais. Está gerando um aumento do grau de consciência, está gerando uma responsabilidade por parte dos brasileiros. Isso não é homogêneo, isso não é linear, mas está aumentando. A maneira como os brasileiros se preocupam com isso está cada vez maior. O Latino Barômetro, divulgado em outubro do ano passado, mostrou que pela primeira vez no país da América Latina, principal angústia de um povo latino-americano, a corrupção para 31% dos brasileiros, é o tema que mais preocupa. Sim. E o Datafolha, em 2015, já tinha verificado isso. Ou seja, apesar destes problemas, de estarmos nesta posição tão ruim, de estarmos num declínio, 17 posições de um ano para o outro, e você não falou de algo terrível olhando na perspectiva geopolítica. Só 2 países do mundo caíram mais que o Brasil. A Libéria caiu 32 posições e o Bahrein caiu 33. Depois dessas duas Libéria quedas... e Bahrein, né? Que são os 32 posições e 33. 32 e 33. Depois dessas duas quedas vertiginosas, vem a queda brasileira.